dia, estamos começando mais um programa Rumos e Notícias. No programa de hoje, vamos contar com uma presença muito especial da professora Malu. Hoje vocês vão aprender e entender um pouco sobre a vida e carreira dela. Vamos chamar a nossa repórter de campo, Sandy. Oi, Ana, tudo bem? Tô aqui com Malu. Oi, Malu. Oi, Sandy. Tudo bem com a senhora? Tudo, e com você? Tudo bem também. Vamos lá. Em que momento na sua vida você estipulou suas metas? Isso é muito fácil. Na medida que a gente vai desejando alguma coisa, a gente vai parando para definir como a gente faz para chegar lá. Qual foi a trajetória para a sua profissão? Eu venho de uma família em que as pessoas gostam muito de estudar. Eu, por excelência, nasci curiosa. Juntando as duas coisas, Deu certo. deu certo. Como foi a experiência de fazer o primeiro IDH de Pernambuco e qual foi a organização? Bem, eu tenho uma formação de licenciatura que me habilita a trabalhar como professora e também de bacharelado que me habilita a trabalhar com pesquisa. E quando eu cursava o bacharelado, no fim dele, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento da Alimentação Mundial, Secretaria da ONU, com os ministérios do Meio Ambiente e das Relações Internacionais aqui no Brasil, fazendo o levantamento do Índice de Desenvolvimento Humano, piloto aqui no Brasil, no estado de Pernambuco. Então é uma experiência assim, fantástica, trabalhar com pesquisa, uma coisa que eu estava me formando para aquilo, então uma experiência ímpar. Hoje, você ainda pensa em realizar sonhos ou se aprofundar em mais áreas? Sonhos. Nunca podemos parar de tê-los, ou pelo menos não devemos. Sonhos a gente vai conquistando um, vai chegando um novo e a gente vai correndo atrás. Continuar na área, já estou no fim da minha vida de magistério, mas com certeza outras oportunidades virão. Gosto muito da área de tecnologia e é uma outra perspectiva que eu pretendo ampliar. Já tenho uma inserção nessa área, quero apenas ampliar um pouco mais. Qual seria o principal motivo para você abandonar sua profissão? Essa é uma questão que eu nunca cogitei. Entrei no ensino-aprendizagem, sou professora, sou também pesquisadora e trabalhei com as duas coisas ao longo desses anos todos. Nunca cogitei a possibilidade de sair da profissão. Amo ensinar. Nos dias de hoje, você enxerga potencial nos jovens? Na sala de aula, eu costumo colocar vocês para fazer uma atividade simples, escrever o próprio nome, um apelido com uma mão, a que você domina, e em seguida eu peço para que vocês façam com a outra mão, a que você não domina. Qual é o objetivo disso? Eu acredito tanto no potencial que vocês têm, mas eu acho importante que vocês percebam isso. Quando vocês escrevem com a mão dominante, sem nenhuma dificuldade, e sentem dificuldade com a outra e se dão conta que é apenas uma questão de hábito, o que eu quero dizer para vocês na sala de aula? Que porque você ainda não se deu conta da sua habilidade, não quer dizer que você não a tenha. Porque você não tem a habilidade que você acha que precisa ter para determinada coisa, não significa dizer que você não vai chegar lá. Precisa apenas que você continue insistindo, continue treinando. Então, faço essa atividade em todas as minhas salas de aula e quase sempre repito, nos segundos e nos terceiros anos, novamente para lembrar vocês, porque eu acredito que vocês têm um potencial gigantesco. Precisam descobrir, direcionar e trabalhar para aprimorar. Quais você acha que são os maiores problemas enfrentados pelo ensino médio? Essa é uma pergunta muito complexa. O ensino médio é uma segunda fase da educação básica e ela vai manter os problemas que já estão na educação no fundamental. A gente tem uma característica muito interessante. Na década de 70, a maior parte da população brasileira vem morar na cidade. E aí a gente tem um crescimento gigantesco populacional na cidade, que não tinha escola suficiente para isso. E a gente tem uma segunda característica complicada. A maior parte dessa população que hoje está vivendo na cidade é de pessoas na faixa educacional
da educação básica. Então aí a gente passa a ter um problema gigantesco. Muita gente na cidade e pouca escola. Primeira problemática que se tem aí é criar novas escolas e criar com escolas dentro de uma realidade educacional competente. E o Brasil não tinha isso. Qual o problema? Se 70 a gente tinha essa inversão populacional, só em 90, na verdade, em 1988, é que a gente tem uma lei que está na Constituição brasileira que vai tratar a educação de uma maneira inclusiva, ou seja, que vai dar acesso, assegurar o acesso a toda essa populacional que há 20 anos já está na cidade, mas que não tem acesso à escola. A maioria dessa população é analfabeta ou semi-analfabeta, e aí a gente tem que construir escolas com laboratórios, salas de aulas mais adequadas, a gente precisa ter biblioteca, espaços esportivos, enfim, adequar o espaço para receber essa parte populacional que está necessariamente precisando frequentar a escola. E aí vem o segundo elemento de educação, que somos nós professores. Também havia necessidade de aumentar a formação de professores para atender a esta demanda. E professores com competência, me permitam dizer, eu acho que temos, porque para estar numa sala de aula, a gente passa por um processo de formação, mas a gente também passa por um concurso para estar aqui, a gente precisa provar que sabe. Então, a diversidade da sala de aula vai se constituir no terceiro elemento, que são vocês. Se eu tenho uma sociedade com tamanhas características e tão diversas, a sala de aula vai ser o encontro dessa diversidade da população. E aí a gente tem um descompasso entre políticas governamentais e realidade populacional. Então não é uma atividade simples, o desafio não está vencido. Se tivéssemos como controlar esses três elementos, ainda haveria um quarto. A sociedade tem hoje uma exceção gigantesca de tecnologia, a gente maximiza tudo e a sala de aula precisa também acompanhar essa nova dimensão. Precisamos fazer uso de tecnologias dentro da sala de aula sem comprometer o trabalho, trazendo vocês dentro dessa perspectiva, dando ao estudante, ao aluno, a condição de estar inserido no mercado de trabalho com qualidade e com profissionalismo. Qual a situação mais difícil que você já enfrentou no trabalho? Difícil, coisas difíceis na escola sempre tem. A gente tem alunos com realidades que são muito complexas, que a gente quer ajudar, mas que fogem à nossa alçada, mas que não nos deixa à parte, não, a gente não deixa de perceber e muitas a gente não tem como intervir. Na sua opinião, quais você acha que são os maiores desafios que os professores enfrentam? A sala de aula é o encontro da diversidade, da cultura, da formação, do nível educacional, das perspectivas de vida, de como vocês veem o mundo e qual projeto de vida cada um tem. Nós temos 50 minutos para atingir os objetivos propostos da nossa aula, conduzindo, convergindo todo esse conjunto de alunos para um mesmo objetivo. Não é uma tarefa fácil. Então, o grande desafio é fazer com que o conhecimento que cada um de nós trazemos em nossas aulas seja efetivamente importante na construção do aprendizado, da formação de cada um de vocês, para que vocês possam, de uma maneira segura, clara, definir uma escolha profissional, uma forma onde você vai ser absorvido pela sociedade a partir de sua vida profissional, seja ela de cunho social, digamos que com conhecimento técnico ou conhecimento mais avançado, universitário, ou mesmo com conhecimento popular. Não necessariamente, nem todo mundo tem a condição de ter profissões com um alto nível educacional, e isso não vai fazer ninguém infeliz, mas é uma tarefa muito grande
que nós, professores, através das nossas áreas de conhecimento, possamos fazer com que vocês se descubram habilidades e descubram como vocês podem ser produtivos e proativos na sociedade, de maneira que possa alavancar, mudar, melhorar a vida de vocês. Das experiências que você presenciou no campo da educação, qual foi a mais significativa? Tem muitas situações que a gente guarda para a memória. Muito bom para nós professores, para mim em particular, quando a gente está na rua e algum aluno chama a gente pelo nome e a gente lembra, ou mas quando a gente não lembra e vocês dizem, a senhora foi minha professora. E mais interessante é quando a gente vê alunos que na sala de aula, quando começaram a estudar conosco, tinham grandes dificuldades de aprendizagem, de relacionamento, de prática de vida, enfim, e que finalmente a venceram na vida. Aqui na escola, em outras escolas que eu trabalhei, é comum a gente ter alunos que nas primeiras séries têm dificuldades, tanto em nota quanto em relacionamento, dentro de sala de aula, com os colegas e conosco, professores, e que muitas vezes ao longo dos 3 anos, já chega ao 3º ano, como líder de sala, em ideias, em notas, em proposições. Então isso é muito gratificante. Foi isso. Obrigada, Malu, por ter aceitado nosso convite. Isso. Muito obrigada a vocês pelo convite. Muito obrigada pela entrevista, professora Malu. Fiquem agora com o nosso comentarista, Leonardo. Bem, pessoal, hoje no programa Rumos e Notícias tivemos a presença ilustre da professora Malu. E nessa entrevista nós tivemos um pouco de noção sobre a sua vida fora e dentro da escola. Tivemos um pouco de noção sobre a sua vocação, que é extremamente importante para todo mundo aqui, todo mundo aqui deve gostar da professora Malu, né? Bem, aqui nós também aprendemos que ela fez o primeiro IDH de Pernambuco com pessoas de extrema importância, tanto dentro aqui do nosso país quanto fora. Ela conheceu até pessoas da ONU, segundo ela. Bem, também nós aprendemos que ela sempre teve essa vontade de ser professora, sempre teve um apoio, tanto quanto familiar quanto de colegas. Com esse apoio, tanto familiar quanto de amigo, acho que também teve o lado da perseverança e da força de vontade de Malu em seguir o seu sonho. E eu acho que Malu é uma das melhores professoras da escola. E quando ela sair vai fazer uma falta enorme. Ela já tem os seus longos 30 anos de carreira. E eu acho que todas as salas que ela deve ter ensinado, eu acho que todos os alunos devem gostar dela devido ao ensino, a pessoa que ela é. E não tenho nem palavras para descrever o quão atenciosa ela foi sobre essa entrevista com a gente. Então, obrigado, Malu, e seguimos, né? Tchau. E esse foi o nosso programa Rumos e Notícias. Tenham um bom dia.